Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Olá, que Deus abençoe a você, meu amigo, a você, minha amiga. Eu, pastor Raimundo Almeida, eu quero estar compartilhando com você esta palavra de Salmo no capítulo de número 4, né? O Salmo no capítulo de número 4 é o clamor de Davi a Deus quando ele estava angustiado. E quando Davi, ele foi a sua fonte de força, que é o Eterno, então o Eterno, ele converteu esta angústia de Davi a grandes vitórias. Por isso que eu quero estar compartilhando com você esta palavra abençoada que Deus colocou em meu coração. Mas antes de nós iniciarmos esta palavra, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva deixando aí o teu like e o teu comentário. E lembrando a você que no comentário, se possível, coloque o teu nome para que assim nós podemos estar orando a Deus, intercedendo aí por você e pela sua família. Amém, meu querido? Vamos para esta palavra gloriosa que Deus colocou em meu coração. A palavra é esta, palavra de Salmo no capítulo de número 4. O Salmo no capítulo de número 4 é uma oração que o salmista Davi fez ao Senhor por causa da sua angústia. Na angústia buscou Davi a Deus e assim ele converteu esta angústia em grandes vitórias. Eu tenho uma certeza que o Senhor também tem o poder de converter toda esta angústia, essa tristeza que talvez esteja ao teu coração em grandes vitórias. Amém, meu amado? E a palavra que eu quero compartilhar com você é aqui Salmo no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, que está escrito assim: Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça, dai-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saiba que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflita nisto e aquietem-se. Ofereça sacrifício como Deus exige e confie no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Fazem, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amados, desta palavra de Salmo no capítulo de número 4, eu quero apenas destacar 3 versículos. Primeiro, o versículo de número 1. Depois, o versículo de número 4 e também o versículo de número 7. Amados, nós sabemos que nos momentos difíceis é mais difícil nós ter esperança. Isso já é do ser humano. Mas eu quero dizer uma coisa, que o Salmo 4 ajuda a encontrar força em Deus e nos levar a grandes vitórias.
assim como o salmista Davi, ele obteve isso. E esse salmo de Davi mostra como você pode lidar com a angústia, a injustiça, assim também como a ira, colocando sua confiança em Deus. E com a ajuda de Deus, sua esperança, na verdade, e tenha certeza disso, ela pode ser restaurada. E o primeiro versículo que eu quero trazer aqui em destaque para nós sermos abençoados é o versículo de número 1, que nos mostra que na angústia o salmista Davi, ele clamou a Deus. Observe como é que está escrito. Versículo de número 1. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O primeiro versículo nós já aprendemos algo muito tremendo deste segredo, desta oração de Davi. Então nós vamos aprender o quê? Quando você estiver enfrentando uma situação difícil, o primeiro passo para a vitória é clamar a Deus. É a primeira coisa no primeiro versículo que nós devemos aprender é isso. Ele não vai lhe rejeitar na hora da dificuldade. Se verdadeiramente você está no altar de Deus e se você realmente ama o Senhor, você pode ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração e vai cuidar de você. Então nós podemos aprender que logo no primeiro versículo, meu amado, nós aprendemos logo que o primeiro passo é nós clamar a Deus. E quando nós clamamos ao Senhor e quando nós aprendemos isto, logo nós vamos adquirir da parte de Deus a garantia da sua justiça, que é o que nós aprendemos no versículo de número 4. Observe como o salmista Davi, ele fala no versículo de número 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflita nisso e aquietem-se. Isto é o que nos traz a garantia da justiça de Deus. Qual seria a sua atitude quando você é afrontado? Quando as coisas não dão certo? Quando você se depara com as adversidades da vida? Qual seria e como você tem se posicionado diante desta situação? Você tem se irado? Você tem se dado ao pecado? Olha o que o versículo de número 4 nos orienta. Quando vocês ficarem irados, não peques. Às vezes, amados, as dificuldades são causadas por pessoas que não temem a Deus e que fazem coisas erradas, coisas absurdas. E observe bem, quando alguém comete uma injustiça, ou até mesmo quando você vê uma pessoa cometendo uma injustiça, você logo sabe que isso é natural do ser humano ficar irado, mas quando nós chegamos a esta situação de acontecer de nós irarmos, nós logo temos que voltar para a luz da palavra de Deus. O que é que a Bíblia nos avisa? O que é que a Bíblia nos orienta quando nós ficamos irados? A Bíblia nos orienta que nós não podemos ceder ao pecado enquanto nós estamos nesta situação. Quando nós estamos irados, nós não devemos ceder de maneira alguma. Por quê?
Porque quando nós cedemos, a tendência é piorar a situação. E quando nós cedemos, logo perdemos a garantia da justiça de Deus. Mas quando nós não cedemos a esta situação, meu irmão, logo Deus é a solução para a injustiça. Por quê? Porque é Ele que ouve aqueles que o seguem de coração. É Ele que ouve, aleluia, aqueles que o seguem em espírito e em verdade, e sabe que são aqueles que rejeitam o pecado, é aqueles que é restaurador da justiça. Por isso você não precisa ter medo, por isso você não precisa estar preocupado com A e com B. Não, você tem que abraçar esse selo da garantia da justiça de Deus. Mas para isso, quando vinha a ira, quando vinha a discórdia, quando vinha a adversidade, você não deve ceder. Porque você tem que ter a convicção que o Senhor, o Deus dos céus, é Ele que é a solução para toda injustiça, para aqueles que o buscam de toda a verdade. E quando nós, aleluia, fazemos do Senhor a nossa garantia da nossa justiça, logo teremos paz em Deus. Ouça o que Davi fala no versículo de número 7. Enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Você percebeu aqui algo muito forte? Que primeiro passo, quando a angústia te alcançar, você deve clamar ao Senhor. E quando você clama ao Senhor, Ele entra na sua causa, então você não deve ceder a qualquer que seja a adversidade, porque Ele vai te dar a garantia da justiça. E quando você tem a garantia da justiça, você recebe a alegria plena do Senhor sobre o teu coração. Veja que muitas pessoas, elas procuram a felicidade em outras coisas, como bens materiais, mas sempre nós temos que estar voltado pelas instruções do que a Bíblia nos ensina. Enquanto outras pessoas buscam suas felicidades em outras coisas, em bens materiais, em qualquer outras situações, nós temos que estar amparados pela palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é quem dá a alegria verdadeira. É Ele, é o Senhor. Ele dá uma alegria impossível de se comprar. É assim que o Senhor age em favor daqueles que faz do Senhor a sua garantia de justiça. Então o que você deve fazer? Faça como o salmista Davi fez. Na angústia, ele clamou a Deus. É assim que você tem que fazer. Na angústia, clame a Deus. Lembre-se que Ele está no controle e vai fazer justiça. A confiança em Deus vai transformar a dificuldade em motivo de esperança e você vai voltar a encontrar a alegria de Deus. Sabe o que você deve fazer? Mantenha-se firme em Deus e Ele lhe dará a paz sobre o teu coração. Amado, o primeiro passo que você deve fazer na angústia, clame ao Senhor. Porque quando você clamar ao Senhor, Ele vai te dar a garantia da justiça de Deus. Quando vem sobre você a garantia da justiça de Deus, vem sobre o teu coração a alegria plena em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar com esta palavra de Salmo no capítulo de número 4. Assim como Deus converteu a angústia de Davi em grandes vitórias, o Senhor também vai fazer com que transborde em teu coração
a alegria verdadeira do Senhor, em o nome de Jesus Cristo.